Vamos lá então. Queridos e queridas, tudo bem? Tranquilos? Deixa eu encostar aqui. Houve esse imprevisto, e aí o pessoal da pós-graduação cedeu a sala aqui pra gente. Pensava que não ia caber todo mundo, mas deu certo, né? Gostaram das aulas com a Mônica Jardim e com o Tomás Evícios? Excelente. Tomás Evícios é bem aprofundado também, né? Por ser mais histórico. A Mônica também, mas a Mônica pelo menos era um tema só, né? O Tomás Evícios já pegou tudo, assim, de história, e, enfim. Temos que prosseguir a matéria. Na resenha vocês estão tendo algum problema, dúvida nos textos? O texto da Mônica Jardim, por exemplo, é aprofundado. Vocês conseguiram digerir fácil e tal, tranquilo? Tá, estão digerindo ainda? Só a hora que ela faz a classificação dela mesmo lá. Mas a parte da tutela forte e tutela fraca? É, essa daí. Tá. É mais difícil. Mas realmente é importante, assim, eu considero, vocês tiveram um privilégio incrível que a maior parte dos alunos brasileiros não tem, que é ter esse tipo de aula, com esse contato com o pessoal. Então, vamos prosseguir. Bem, até agora, eu propositalmente expus a matéria sistematizando poucas coisas. Se você pegar as aulas de graduação de Direito das Coisas, em geral por outros professores, eles costumam seguir outro caminho, que eu não considero muito didático. Eu mudo a ordem das coisas, porque acho que fica mais claro para você a matéria e a parte teórica fica mais desanuviada. E basicamente aqui o que nos importa é que até agora houve um conceito importantíssimo que nós tratamos. E eu agora passo a sistematizá-lo dentro da ideia de constituição de direitos reais. Como que nós constituímos um direito real? Como é que nasce um direito real? Qual é o modo por meio do qual eu posso fazer nascer um direito real de propriedade, um direito real de servidão, um direito real de usufruto ou qualquer outro tipo de direito real? Bem, depende do tipo de bem que nós temos envolvidos. Se se tratar de um bem imóvel, e até agora a gente focou muito nos imóveis, porque é mais fácil do ponto de vista didático entender os direitos reais, vendo a situação dos imóveis, não é à toa que no direito anglo-saxão, a divisão do direito civil não tem quando você pega os manuais de direito civil norte-americano, você vai ver que tem um livro de contratos, tem um livro de responsabilidade civil, tem um livro de sucessões, tem o livro de família, e aí tem o livro de land, de terras, que na verdade se refere a direito real imobiliário nosso. Não tem direito das coisas envolvendo, por exemplo, direito real sobre bens móveis, porque os bens móveis eles acabam tratando dentro de contratos. É mais ou menos isso, porque é mais fácil enxergar os imóveis. Cuidado que o direito anglo-saxão não trabalha propriamente com a figura de direitos reais em si. É a mesma coisa com outro nome, não idêntico, mas é a mesma raiz romana, porque eles fazem distinção de direitos de ius, eles fazem distinção de ius in rem, que na verdade corresponde, ius in persona. O ius in rem corresponde aos direitos reais. Então eles acabam falando a mesma coisa com outras palavras. Não vou aprofundar isso, mas é só para dizer que isso que nós estamos estudando foi legado, deixado pelos romanos para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Só não sei como funciona, por exemplo, o direito islâmico nesse ponto. Na verdade, o direito islâmico é interessante, porque esses direitos religiosos, eles costumam ter a intervenção religiosa apenas no que diz respeito ao que nós chamamos de estatuto pessoal e familiar. Estatuto é um termo mais de direito internacional privado, se refere ao conjunto de regras que disciplina a pessoa
e família. Os direitos religiosos, como o direito hindu, direito muçulmano, eles costumam ter regras heterodoxas ao nosso olhar quando se fala de estatuto pessoal e estatuto familiar. Estatuto pessoal é questão relativa à personalidade jurídica, à capacidade, a nome. Aí vem aquelas situações para nós estranhas de a mulher casada, ela não tem capacidade jurídica, ela é incapaz, não pode praticar nenhum ato. Quem pratica o ato é o irmão dela, se ela não for casado, ou se for casada, o marido. Aquela situação que não era tão distante daqui. Você sabia que a mulher casada era relativamente incapaz à luz do Código Civil de 16, que foi revogado em 2002, né? Na verdade 2003, quando entrou em vigor o Código Civil. Então até 2003, se uma mulher casada fosse vender um apartamento, ela precisava ser assistida pelo marido. Imagine isso hoje, né? Era uma situação muito própria da nossa evolução histórica. Mas os direitos religiosos costumam ter uma heterodoxia, mais no estatuto pessoal ou estatuto familiar. Quando se fala de estatuto obrigacional ou contratual, ou quando se trata de estatuto real, você está falando de grana. Dinheiro não tem religião, meu amigo. Dinheiro quer fluir. Essa é a realidade. E aí acaba que, pelo contato financeiro que há entre todos os países em razão da globalização, do comércio internacional e do fluxo, acaba que os institutos de direito contratual e direito real, mesmo nos países muçulmanos, têm proximidade. O conceito de propriedade pode ter outro nome, alguma outra variação, mas acaba sendo muito parecido com o nosso. Porque dinheiro não tem religião, essa é a realidade. Então o cara vai acabar tendo figuras contratuais parecidas. Do contrário, ele não consegue negociar. Se ele tem regras contratuais muito heterodoxas, isso pode ser uma barreira para comércio internacional, para tráfego comercial, e isso não é interessante para ninguém. Então, há até autores que falam isso, que você tem uma certa proximidade. Alguns falam até de ocidentalização de regras de direito obrigacional e real para os países do Ocidente e do Oriente Médio, né? Dos países orientais, desculpa, e do Oriente Médio. Então, é bom vocês terem essa noção. Especificamente o direito muçulmano, é interessante, eu não cheguei a comentar, ele tem uma forma muito própria de funcionar. Cada país muçulmano tem uma regência. A Turquia, especificamente, como ela, na prática, é a herdeira, vamos dizer assim, do Império Otomano, o Império Otomano foi gigantesco, gigantesco. Ele dominou muitos, mas muitos países, e por muito tempo. O Império Otomano, de uma certa forma, tem até raiz lá no... como é que é? O filho... Orturo, que era o nome do pai do fundador lá do Império Turco, que virou o Império Otomano, na verdade. E ele acabou dominando grande parte do mundo, só que o Império Otomano, por ele ter muitos povos com diferentes culturas sob a sua subordinação, eles acabaram tendo uma abertura maior do ponto de vista cultural. E isso fez com que a Turquia, por exemplo, se ocidentalizasse no direito. A Turquia foi um dos primeiros países orientais a ter código civil. Você não tem código civil nos países árabes em geral. Você não vai ter código civil em Dubai, você não vai ter código civil na Arábia Saudita, mas especificamente a Turquia, ela tem um ar ocidentalizado no seu direito. Mas o que marca o direito muçulmano, só de curioso? Eu acho que é bom vocês terem essa noção. O direito muçulmano, na prática, ele não é codificado, ele não é escrito. Os países muçulmanos, como por exemplo a Arábia Saudita, você não vai encontrar um código civil, regras positivadas com facilidade. É claro que você vai ter uma ou outra positivação de algumas regras corriqueiras, mas não o direito como um todo. Na verdade,
O direito muçulmano, ele é tirado das fontes religiosas. E que fontes religiosas são essas? Basicamente é do Alcorão, só que o Alcorão não fala sobre tudo, e depois você vai falando, que é na prática o que funciona mesmo, das regras que são produzidas pelas escolas muçulmanas. E você tem diferentes escolas. Por exemplo, uma escola são os rafinistas, com H, que é o rafinismo. O rafinismo, eu acho que é rafinismo o nome. O rafinismo é salvo engano é esse o nome, tá? Mas é a maior escola que você tem de interpretação do Alcorão e das regras muçulmanas. Mas você tem outras escolas, algumas mais radicais, outras menos radicais, que fazem interpretações diversas do Alcorão e também das palavras do profeta dos muçulmanos, né, que é Maomé. Porque também você leva em conta a vida do Maomé como uma fonte normativa. Então, o que o Maomé fazia também é considerado como uma fonte de regra. Agora, quem vai interpretar isso? Quem vai dizer se você pode acessar a internet ou não, se você pode xingar na internet ou não? Maomé não tinha internet. Quem atualiza são os sábios muçulmanos integrantes das escolas. E aí você vai ter, sei lá, a Arábia Saudita, por exemplo, quando você quiser saber as regras de sucessão, quando alguém morre, como é que vai ser feita a partilha? Você vai ter que ir lá nas publicações da escola que for adotado, não sei se é o rafinismo que é adotado lá, para ver lá nas publicações o que eles escreveram, o que os sábios escreveram, e os escritos dele em geral são assistemáticos, como se fossem livros, e aí você tem que tentar interpretar e ver a solução. E aí os tribunais acabam dando a palavra com base na interpretação que eles dão. Ou seja, é um pouco confuso. Não tem uma sistematicidade intelectualizada, racionalizada das regras. O rei da Arábia Saudita até, num determinado momento, chegou a querer fazer uma espécie de consolidação normativa, pegando as regras que foram interpretadas pelos sábios muçulmanos das escolas árabes e colocando em forma de código ou em forma de regra. Mas parece que ele não conseguiu, eu lembro que ele tentou fazer isso, mas houve muita resistência, porque todo o trabalho de sistematização envolve uma racionalização do trabalho. Quando você vai sistematizar, você começa a ver lacunas, você começa a usar raciocínio intelectual para poder preencher lacunas, e isso, de uma certa forma, é retirar o poder que os sábios muçulmanos têm. Minha leitura é de que os sábios muçulmanos não querem perder o poder por nenhum tipo de trabalho de racionalização que sábios juristas podem fazer no local. E eles acabam continuando a ditar as regras dessa maneira. Não estou dizendo que é confuso o direito. Na verdade, isso aqui é uma espécie de common law ao estilo muçulmano. O common law raiz, o direito comum raiz. Porque acaba que os tribunais dizem o que querem, aqui no caso são os sábios que dizem o que querem, e você fica com um direito um pouco, não muito previsível, não muito sistematizado. Mas isso é especificamente no que diz respeito no direito privado, em estatuto obrigacional e estatuto real. Regras isso é mais em estatuto pessoal e familiar. É mais regra de direito de família, direito sucessório, direito pessoal, personalidade jurídica, etc., que você vai ter essa heterodoxia. Em termos de grana, eles acabam tendo institutos parecidos que dialogam com o Ocidente. Do contrário, estariam fora do comércio. Muito bem. Mas não estou dizendo que lá tem direito real. Nunca estudei os direitos reais lá, então não sei como funciona. Mas é bom você ter essa noção de como funcionam os sistemas jurídicos no mundo. Um dos principais autores que fala sobre os sistemas jurídicos no mundo é o René Davy. Acho que tem 2 acentos. René Davy, ele tem um livro chamado Grandes Sistemas Jurídicos Contemporâneos. É a principal obra que há descrevendo o sistema jurídico que tem no mundo inteiro. Mas você também vai ter outras obras mais atuais, porque dele é da década de 70, que aí você pode depois pesquisar, mas você tem vários escritos, e um dos principais autores que escreve muito sobre a cultura europeia ou a cultura jurídica no mundo como um todo é o chamado Reinhard
Zimmermann. O Reinhard Zimmermann, o Zimmermann, eu diria que é o maior jurista privatista do mundo, do planeta. Ele é o diretor do Instituto Max Planck, e do Instituto de Direito Privado Max Planck, em Hamburgo, que é o principal instituto que tem europeu, não só europeu, eu diria do mundo, em termos de estudo de direito comparado. E ele tem uma produção incrível, comparando os vários sistemas jurídicos e atrelando ao direito romano. Ele é um dos maiores romanistas também que tem no planeta e estuda vários sistemas, tem muita publicação. Se você quiser aprofundar estudos de direito comparado, necessariamente você tem que passar pelo Zimmermann e as publicações que ele faz. E tem muitas publicações que são feitas por meio do Instituto Max Planck. O Instituto Max Planck em direito privado, tá? É porque o Instituto Max Planck ele é um instituto que tem várias áreas do saber, e tem portanto, vários estabelecimentos. A de direito privado fica em Hamburgo, né, na Alemanha, acho que é Hamburgo, e é um dos principais fontes de produção de direito. Então, para quem for aprofundar, é para lá. Mas, voltando aqui ao nosso feijão com arroz. Como que se constituem os direitos reais sobre imóveis? Bem, já sabemos, a gente está careca de saber, que se constitui com o registro no cartório de imóveis, no RI, no cartório de imóveis. Já sabemos disso. E, inclusive, vocês estudaram sistemas registrais no mundo inteiro com a Mônica Jardim, pelo menos numa visão mais en passant. E por que você tem o nascimento dos direitos reais por meio do registro? O motivo principal disso é a segurança jurídica decorrente da publicidade do registro público, porque qualquer um vai poder ter acesso às informações. Se eu vou comprar um apartamento, eu vou saber quem é o dono do apartamento. Quando você, por exemplo, vai comprar apartamento, por exemplo, da JC Gontijo, vamos supor que JC Gontijo é uma grande incorporadora aqui em Brasília e você vai comprar um apartamento dela. É muito comum, quando você vai comprar uma loja comercial da JC Gontijo, é muito comum você pegar a matrícula do imóvel no cartório de imóveis. Todo imóvel tem uma matrícula. A gente já mencionou isso. A matrícula é o currículo vitae do imóvel. É tudo que aconteceu no imóvel do ponto de vista jurídico real vai estar lá. Quando você pega a matrícula da JC Gontijo, é muito comum você encontrar uma hipoteca. Uma hipoteca. Está lá a JC Gontijo como proprietária. Está lá. Você pega a matrícula do imóvel, está lá R1, JC Gontijo como dona. Só que você vai ver lá pelas tantas que vai ter lá hipoteca para, e aí vai para um banco, Banco Safra, por exemplo, ela tem muitos negócios, por exemplo, com o Banco Safra. Aí está lá hipotecado. E a JC Gontijo está vendendo para você. Aí você chega lá, no lançamento, eles fazem aquele show pirotécnico e acrobático para te seduzir, e você cai no canto da sereia e vai comprar o imóvel. Mas quando chega lá na hora da papelada, você encontra a hipoteca. Os romanos costumavam dizer de forma metafórica que os direitos reais sobre coisa alheia, a hipoteca é quando o banco tem um direito real sobre uma coisa que pertence a outra pessoa, né? A hipoteca é um direito real sobre uma coisa alheia. Os romanos costumavam dizer que os direitos reais são como a lepra, que gruda na pele e não sai. Essa hipoteca está grudada no imóvel e não vai sair. Se você comprar o imóvel, beleza, tu vai registrar lá. Vai estar lá, compra e venda para Arthur. Você comprou o imóvel, mas você comprou o imóvel leproso. Você comprou o imóvel com hipoteca. E o que vai acontecer se a JC Gontijo não pagar o Banco Safra? Um abraço. O Banco Safra vai penhorar o imóvel e você vai para a rua. Porque você já comprou um imóvel com um gravame. A principal característica dos direitos reais... Esse Síria é fogo, né? Mas depois que o ministro Barroso, numa sessão ao vivo,
foi interrompida pelo celular, o relógio dele. Mas vamos lá. A principal característica dos direitos reais é a sua oponibilidade erga omnes. Esse é o maior motivo para você querer instituir um direito real. Porque você tem uma oponibilidade erga omnes. No momento em que o Banco Safra tem um direito real de hipoteca, meu querido, esse direito real de hipoteca é oponível contra Deus e o mundo. Se for vendido o imóvel para o Arthur, o direito real de hipoteca é oponível perante o Arthur. O Arthur tem que respeitar. A grande característica dos direitos reais é essa oponibilidade erga omnes. Tudo bem até aí? Essa é a principal característica. Já que os direitos reais são oponíveis erga omnes, o nosso sistema jurídico, depois de uma evolução por muitos e muitos anos, o nosso sistema jurídico começou a ver que era mais interessante dar publicidade e criar um modelo de sistema de registros. Porque o registro público acaba dando publicidade. Só que isso é uma coisa relativamente recente. A expansão do sistema de registros públicos, a Mônica Jardim mencionou, é algo lá do século XIX, mais ou menos. Século XIX seguinte. Quer dizer que até o século XIX você não tinha registro. E como é que eu sabia, então, que o Tício, que o Mévio, usando nomes antigos, como é que eu sabia que o cara era titular de direito real? Você não sabia, você tinha que tentar saber na boca do povo. Acabava que você não tinha uma publicidade. E claro que o próprio conceito de direito real, de uma certa forma, também foi sendo trabalhado ao longo do tempo. Na verdade, os romanos, eles usavam o conceito de ius in rem. E depois os glosadores acabaram chancelando essa ideia. Ius in rem, que é o direito sobre na coisa, né? Diga, Pedro. Não queria ficar viajando, assim, entrando na minúcia do exemplo, mas eu fiquei com uma dúvida. Essa hipoteca aí que a JC Gontijo tem com o Banco Safra, diz respeito a uma espécie de dívida global das empresas? Geralmente é. Geralmente é assim, a JC Gontijo pega um empréstimo, sei lá, de 1 bilhão, supondo, e pega vários imóveis e hipoteca para essa dívida. Não é bem só para esse imóvel. O mais comum é o empréstimo para aquele empreendimento, o mais comum é esse, sim. A JC Gontijo vai construir um prédio. Quanto que ela precisa para poder construir o prédio? Ela precisa de 50 milhões. Ela pega 50 milhões de empréstimo com o banco e hipoteca todas as unidades do empreendimento. Esse é o mais comum. Mas às vezes eles podem fazer global, pega empréstimo e coloca vários imóveis aleatórios lá. Então não tem muita chance de pagar uma parte da dívida e acabar com a hipoteca? Não, porque a hipoteca é indivisível. A lepra é vinculada aos 50 milhões. Se tu quiser pagar os 50 milhões, você libera. Aí você se subroga no direito do credor para poder cobrar o resto. Fala, Xará. A hipoteca é um direito real de garantia. E aí a gente vai tratar... É uma velharia que ainda de vez em quando aparece, mas hoje em dia as garantias, o pessoal não usa hipoteca. Usa alienação fiduciária em garantia. A gente vai falar disso mais à frente. A hipoteca brasileira é um lixo. O judiciário, de uma certa forma, acabou com a hipoteca e a gente deu uma gambiarra e usa alienação fiduciária. É uma coisa brasileira. A maior parte dos países não tem isso. As hipotecas funcionam nos outros países. Hipoteca não vale nada no Brasil. A gente falará disso em outro momento. Mas, regra geral, quando se fala de imóvel, nós temos sistema de registro. Vimos que nos Estados Unidos já não tem sistema de registro propriamente. Tirando alguns estados, tirando o estado de Louisiana, que eu acho que tem, talvez tenha outro estado também, mas no geral não tem. E aí, no lugar de fazer registro, o que você faz? Seguro. Aí você gasta muito mais, você faz um seguro, se der zebra, você recebe um dinheiro. Isso está previsto, meus amigos e minhas amigas, nos artigos 1245 e artigo 1227 do Código Civil. Beleza. O que eu quero deixar para vocês claro é o seguinte, é que
Quando nós tratamos de bem móvel, aí é diferente. Muitos aí estão com um computador. Você tem o direito real de propriedade sobre o computador? Tem. Você tem o direito real de propriedade sobre o computador. Pode ser que você tenha um direito real de usufruto, mas é pouco comum entre nós, no dia a dia, ter direitos reais que não sejam de propriedade sobre bens móveis. No nosso dia a dia, a gente não vê isso. Duvido que alguém tenha um direito real de usufruto sobre o computador. É propriedade, você comprou e está com o computador. No máximo, você pode estar com o computador emprestado. O computador é do seu irmão e o teu irmão te emprestou. Mas isso não é direito real, é um direito obrigacional. Não é tratado aqui. A gente vai ver essa distinção mais à frente depois. O fato é que existem direitos reais sobre bens móveis. Às vezes até sobre maquinários. Quando você fala, por exemplo, de um grande agricultor, fazendeiro, você sabe quanto custa um trator? Eu achava que era uma coisa barata. Mas trator vale muito mais do que vale 500 mil reais um trator, 600 mil reais. Um trator. Eu ficava, é muito melhor comprar uma Mercedes para andar. Não, mas tem importância, produz dinheiro. Uma colheitadeira. Aqueles maquinários são caríssimos, caríssimos, caríssimos. Como é que faz o produtor rural quando ele quer financiar a sua produção? Porque é muito caro você comprar semente, os maquinários, é caro produzir. Como é que ele faz? Ele pega um empréstimo e, em garantia, o que ele pode oferecer? Além da safra futura, os maquinários. É muito comum você oferecer os maquinários em garantia. E aí você não vai usar hipoteca, você usaria o penhor para os maquinários, ou alienação fiduciária. Mas ele institui um direito real de penhor. Ele empenha. Tome cuidado, não fala penhora. Erro grosseiro. Penhorar é ato de constrição judicial. Empenhar é oferecer em penhor. Você já viu nos votos nupciais, que não está no Código Civil, mas está no costume, quando o cara vai casar, ele vai e faz a promessa, prometo amá-la, respeitá-la, até que a morte nos separe, e aí prossegue. E por esse motivo, empenho a minha honra. Ele não fala penhora a minha honra, ele fala empenho. Ele está colocando a honra dele em garantia da promessa dele de ser fiel à sua mulher ou ao seu marido até que a morte o separe. Do ponto de vista de direito real, inclusive, isso é uma garantia fraca. Ele deveria falar alieno fiduciariamente a minha honra em garantia. Aí seria uma coisa mais garantida mesmo, porque penhor é um lixo também. A gente vai ver isso na prática, é um direito real muito fraco. Mas você vai empenhar o maquinário, beleza. É um direito real de penhor, a gente vai ver isso mais à frente. A minha pergunta é, como que se constitui o direito real sobre os bens móveis? Veja, a regra geral, meus amigos, é que se constitui com a tradição. O que significa tradição? Tradição é entrega da coisa. Significa o seguinte, se eu tenho esse celular e eu quero vender esse celular para o... Desculpa, esqueci seu nome. Para o Micael. E eu quero transferir o direito real de propriedade do celular para o Micael, como é que eu faço? Entrego para ele. Entreguei, pronto. Transferi o direito real de propriedade. Mas você tem que tomar o cuidado. Embora a doutrina e o próprio Código Civil, no artigo 1226 e artigo 1267, diga que o direito real nasce com a tradição, não é bem assim. Não é bem assim. Porque esse celular, eu posso chegar para o Micael e falar, Micael, eu vou te emprestar o meu celular para você usar e depois você me devolve. Se eu entregar para ele o celular, houve uma tradição. Mas ele não se tornou titular do direito real de propriedade.
Porque está implícito que quando nós falamos que é a tradição, nós também temos que ter uma causa jurídica de transmissão da propriedade. Se eu entregar o meu celular para o Micael, porque eu estou emprestando o celular, a causa jurídica não é de transferência da propriedade. É de empréstimo, então não tem direito real instituído. E, portanto, você tem uma causa jurídica por trás também. Você percebe que há uma grande insegurança jurídica nos direitos reais sobre bens móveis. Porque você acaba não tendo a publicidade. Se eu for comprar, por exemplo, um computador do Pedro, o Pedro vai me vender um computador, e ele me vende, e eu compro. Só que o computador não era dele. O computador, na verdade, era da... Qual é o seu nome mesmo? Da Thalita. A Thalita era a verdadeira proprietária. Só que o Pedro foi e pegou o computador dela quando ela estava dando sopa, passou o balão, pegou o computador e vendeu para mim. A pergunta é, a Thalita pode tomar o computador da minha mão? Pode reivindicar o computador e me subtrair o computador? Reivindicar o computador? Pode. A rigor pode. Na prática, isso é um receptador. Na verdade, eu nem sabia, né? Então nem crime haveria. Mas a questão não é nem o criminal, a questão é o direito real. A Thalita tem um direito real de propriedade. Então veja, a Thalita, não sei se tem ETH, aí peço desculpa se tiver. A Thalita, ela tem um direito real de propriedade sobre o computador. No momento que o Pedro vai e vende o computador para mim, Carlos Elias, na verdade ele está vendendo algo que não lhe pertence. Isso é chamado, inclusive, de venda. Essa expressão é muito importante porque ela vai te acompanhar o resto da vida no direito, é muito comum. É uma chamada venda a non domino. Venda a non domino é uma venda por quem não é dono. É a expressão que a gente usa. Ele está vendendo algo que não lhe pertence. É uma venda a non domino. E aí, embora eu esteja com o computador, o fato é que a Thalita, ela tem um direito real de propriedade sobre aquele computador. E os direitos reais são marcados por a sua oponibilidade erga omnes. O que significa que ela pode reivindicar o computador das mãos de quem quer que seja. Ela, portanto, vai poder reivindicar o computador de volta e vai me tomar o computador. Porque ela tem um direito real. Como é que é o nome dessa ação mesmo? Pauliana? Não. É uma ação reivindicatória, propriamente. Vocês não estudaram ainda os nomes, que eu vou falar delas mais na frente. Mas é uma ação reivindicatória. A ação pauliana é ação para anular negócio jurídico quando o cara está devendo a Deus e o mundo e coloca doa o apartamento dele para o filho para esconder do credor. São outros 500. Aqui não, ela apenas vai reivindicar a coisa dela. Exatamente porque o direito real dela é oponível contra o terceiro. E o que sobra para mim? Pedir indenização contra o Pedro. Problema. Você concorda que isso gera insegurança jurídica? Porque se você não tem publicidade, terceiros vão acabar comprando bens a non domino. Vai acabar tendo insegurança, você fica com medo de comprar as coisas. Daí porque nós acabamos por ter exceções. O nosso ordenamento começa a colocar exceções e começa a utilizar formas de registros públicos para dar publicidade e acabar com essa insegurança.
especialmente para bens de maior expressão econômica e social. Nós vamos ter exceções e basicamente os órgãos de registros que são utilizados, os principais órgãos, é o RTD. O que é o RTD? É o Cartório de Registro de Títulos e Documentos. Artigo 127 e seguintes da Lei de Registros Públicos, da LRP. Artigo 127 da LRP, Lei de Registros Públicos. A Lei de Registros Públicos é a Lei 6.015. É o Cartório de Registro de Títulos e Documentos. Professor, eu nunca ouvi falar nesse cartório. Já? Você já foi em cartório de nascimento, ou de óbito, ou de casamento? Você já pegou certidão de nascimento alguma vez? Você já entrou em algum cartório de nascimento, de óbito? Os cartórios de nascimento são os registros civis das pessoas naturais. Em Brasília e na maior parte dos estados, não na maior parte dos estados, mas em muitos estados, eles cumulam a atividade de registro civil de pessoas naturais com registro de títulos e documentos. E também com pessoas jurídicas. Pelo menos em Brasília é assim. Alguns estados até separam, mas... Então você já foi, é porque você não notou muito, porque é meio grego para a gente, mas é um cartório. Inclusive, houve alterações na Lei de Registros Públicos. Algumas alterações ainda a doutrina tem que digerir. Eu cheguei até a trabalhar na lei lá no Senado, mas foram alterações que chegaram de última hora. Eu mesmo não consegui nem analisar. A votação ia ser à tarde, chegou de manhã e colocou algumas alterações, que ainda tem que digerir, ainda tem que ver quais são as repercussões. Mas a ideia é que você, para alguns tipos de direitos reais, você precisa registrar no cartório de títulos e documentos para dar publicidade. O próprio penhor é um exemplo. O penhor ele tem que ser registrado no cartório de títulos e documentos para ter a oportunidade de erga omnes. Quando você vai na Caixa Econômica, e a Caixa Econômica está para perder o monopólio, tem um projeto de lei para acabar, e você vai empenhar joias, a Caixa Econômica ela tem um monopólio de empréstimos pignoratícios. Pignoratício é de joias, de bens móveis, né? Eu lembro quando no Conjunto Nacional, às vezes, pelo menos antigamente, umas vezes eu passei lá na frente do Conjunto Nacional, tem um quiosque do Flamengo, brilhando, inclusive o Flamengo está jogando hoje. Queria estar lá, mas primeiro o dever, depois a devoção, né? Depois a gente vê. Acho que a maior parte que queria estar, mas é melhor o direito civil, propriamente. Mas eu dizia, aí tem um quiosque do Flamengo, aí tem uma Caixa Econômica. É comum ter uma faixa lá dizendo assim, empréstimo com joias, ou pega empréstimo com joias. E aí as pessoas vão lá, as madames que estão quebradas, estão precisando de dinheiro, pega as joias que ela juntou e vai lá, os homens também que estão com anéis de ouro, vai lá e oferece em garantia para pegar um empréstimo. Muito comum esse tipo de empréstimo. Aliás, não é tão comum assim, mas é algo que ainda é presente. A Caixa Econômica, ela basicamente, para poder instituir o direito real de penhor, ela primeiro pega a sua joia, tem uma tradição, você entrega a joia, não fica mais contigo, fica lá no cofre da Caixa Econômica. Só que além disso, a Caixa Econômica tem que registrar no cartório de documentos o contrato, para dar publicidade, para que terceiros saibam que aquela joia pertence, na verdade, a você e você apenas empenhou a joia para a Caixa Econômica. Pessoalmente, para ser com toda sinceridade, eu diria que não tem muita utilidade esse registro. Porque a joia, por exemplo, esse anel, essa aliança, quantas alianças idênticas a essa existem? Nenhuma. Pelo valor sentimental, mas já olho nu, né? Tudo bem, o colega falou, nenhuma. Claro, aqui tem um símbolo, tem uma energia que só os inteligentes podem ver, diria na historinha lá do rei Tanu, né? Do rei que comprou o vestido, que só os inteligentes veem. Mas, na verdade, essa aliança, tudo bem, tem um valor simbólico para mim e tal. Inclusive, é isso que eu falo para minha esposa. Minha esposa, ela fica a todo momento, vamos comprar uma outra para renovar a aliança. Eu
Eu falei, por que eu vou renovar voto de casamento se não está velho? O casamento não está velho, não, tá, vou comprar aliança, não. Se quiser eu te dou joias, né? Eu cruzo o dedo porque eu sei que ela não vai querer, mas ela não é muito de joias, ainda bem. Professor não tem muito dinheiro, mas a aliança em si é idêntica, você tem várias alianças iguais. Quando você faz um registro falando que essa aliança foi empenhada, como é que terceiros vão saber exatamente qual é a aliança se tem várias idênticas? Não tem muita utilidade, para ser sincero, o registro do penhor para bens não individualizáveis. Que não tem alguma característica, algum sinal característico de identificação e de individualização. Uma aliança, por exemplo, não tem muita individualização. Agora, é claro que alguma joia especial, às vezes ela tem um formato, uma feição que a individualize. Mas, meus amigos, além do cartório de documentos, você também vai ter outros órgãos que costumam ser utilizados também para isso, para dar publicidade ao direito real. Um deles é o Detran. O Detran não é para qualquer direito real, é só para alguns direitos reais. O direito real de propriedade, por exemplo, olha que interessante, o direito real de propriedade sobre o carro não nasce com o registro no Detran. Não é. Ocorre com a tradição. Eu não sei se tu já comprou carro usado na cidade do automóvel, alguma concessionária ou revendedora, né? Em Goiás eles chamam de garagistas, aquele pessoal que vende carros seminovos ou semivelhos, depende das perspectivas que você tiver. Quando você vai lá comprar, você vai transfere o dinheiro para o camarada, ele já te dá a chave, você já sai dirigindo. Você já registrou no Detran a transferência da propriedade, você já pegou o ATPV, que é o sucessor do DUT, né, que é o documento que você assina para transferir. Você já pegou o ATPV e já reconheceu firma e já comunicou a venda, já transferiu? Não, nem está registrado. Mas por quê? Porque o direito real de propriedade sobre o veículo, ele se transmite com a tradição. Então, no momento que você já recebeu a chave do carro, você já é proprietário, titular de direito real de propriedade. Mas e o registro no Detran? Não tem efeito de direito civil. Tem efeito de direito administrativo e tributário. É apenas um cadastro administrativo e tributário, especialmente administrativo, que gera efeitos. Se você não atualizar o seu cadastro no Detran, que é o registro no Detran, você toma multa. Multas que forem aplicadas ao motorista, você pode ser responsabilizado por ela, enquanto você não fizer o registro, dentro do prazo legal. O IPVA, eventualmente, pode ser cobrado de você ainda, porque você não atualizou o cadastro. Mas são punições administrativas ou tributárias. Não é civil. E sabe qual é a maior repercussão prática disso? Na prática, responsabilidade civil. O STJ tem um entendimento que para mim está errado, mas é pacífico mesmo. Que é o seguinte: se eu emprestar o meu veículo para alguém, o carro é meu. Emprestei para o João, que tem carteira de motorista, é um cara certinho, é um cara Barnabé, aquele cara que cumpre tudo certinho, é um tiozão dirigindo, não corre, não faz nada. Beleza. Se ele atropelar alguém, por lapso, ele é ser humano, pode errar. E atropelar alguém, matou o camarada, quanto que vai dar de indenização? R$400 mil de dano moral pela morte, com tratamento médico e tal. Ele, o Arthur, não sei qual foi o nome que eu dei para ele, o Arthur ou o João, o motorista, vai ser condenado a pagar a indenização? Sim, ele dirigiu. Mas diz o STJ, o proprietário do veículo, só pelo fato de ser dono,
responde solidariamente e de forma objetiva. Não importa se teve culpa em neligendo ou culpa em vigilando. Não importa se você foi negligente ou não. Tudo bem, se você dá a chave do carro para um bêbado, tá lá o cara bêbado, beiço molhado, cambaleando e pede a chave do carro. Tem culpa sua, culpa em neligendo. Você está dando o carro para um bêbado. Vai dar zebra. Agora, não, você deu para uma pessoa certinha. Não teve culpa sua. Ainda assim, você vai ser obrigado a pagar aqueles R$500 mil de indenização. O STJ, não sei de que cartola ele tirou esse coelho, mas foi no ato mágico, ele vai e aplica a teoria da guarda da coisa. A teoria da guarda da coisa é uma teoria dentro da responsabilidade civil que estabelece que quem é dono de uma coisa perigosa responde objetivamente pelos danos causados com aquela coisa perigosa por terceiros. Só que isso se aplica para arma. Tudo bem, eu tenho uma pistola, se eu emprestar a pistola para outra pessoa e o cabeçudo que pegou a pistola matar alguém, beleza, o dono da pistola tem que responder mesmo. Se tem uma coisa muito perigosa, você não deveria ficar emprestando para amiguinhos teus ficar brincando de bang-bang. É claro. Agora, carro, falar que é coisa perigosa? Não, professor, carro mata. Mata se você dirigir, mas você tem você tem uma regulamentação, todo mundo utiliza. Se for assim, faca também é perigoso. Você emprestou a faca para alguém e a pessoa assassinou outra, também vai responder solidariamente. Faca é mais perigoso que um carro. Não faz sentido, mas o STJ aplica esse entendimento. O que mostra, eu até trato disso no artigo, eu tenho um artigo publicado que fala do princípio da proteção simplificada do agraciado. O nosso direito, como regra, ele, por esse princípio da proteção simplificada do agraciado, o nosso direito, ele não pune ou não coloca uma sobrecarga sobre o generoso. O direito, ele protege o parasita, que é o camarada que recebe algo de graça, protege o donatário, protege quem recebe algo de graça, mas sem dar prestígio. Essa é a regra do nosso ordenamento. Mas esse princípio, que é um princípio do nosso ordenamento, o STJ, às vezes, depena, desrespeita, viola esse princípio, como é no caso desse caso de empréstimo. Na verdade, eu até diria para você, no artigo eu até coloco isso, eu coloco que o princípio é assim, mas o STJ acaba depenando do princípio em algumas situações. Mas na prática, o generoso se dá mal. É importante isso para a gente poder entender os direitos reais. Você tem que entender que ele tem interligação com tudo, por isso a minha ênfase aqui nesse exemplo. O generoso, que é aquele cara, por exemplo, que emprestou o carro, ou seja, um contrato de comodato, para o Arthur, e o Arthur vai lá e atropela o Zé e causa um dano de R$500 mil. O nosso ordenamento, como regra, não é para punir o generoso. Não é para punir o generoso. Só se o generoso tiver dolo. O próprio Código Civil, no artigo 392, se você falar assim, quais são os artigos do Código Civil mais belos do ponto de vista de engenharia jurídica, de lógica jurídica, é o 392 e o 944. Eu falo aqui do 392. É o artigo mais belo do Código Civil. Genial. Inteligentíssimo. Diz assim, o 392, que nos contratos gratuitos, contrato gratuito é quando tem um generoso, é quando alguém está ficando mais pobre. O cara está prestando serviço gratuitamente, está doando alguma coisa. O generoso só responde por dolo. Inteligentíssimo. Imagine que o Micael chame todo mundo para ir na casa dele comer um risoto com filé mignon, comemorando a formatura, comemorando o fim da
das aulas. Você concorda que todo mundo está indo lá para comer de graça? Sim. Você está tendo um contrato gratuito com o Micael. Isso é um contrato gratuito. Se eventualmente tá lá alguém comendo lá, qual é o seu nome? Desculpa. O Marcelo. O Marcelo está lá comendo, de repente ele sente um negócio na boca, ele tira e está lá um artefato, ou então uma coisa estranha, toda rugosa, amarronzada e peluda, uma pata de barata. Ele tira da boca e fala, eco, uma pata de barata. Ele vai ficar com nojo, vai colocar o dedo na goela, tentar vomitar, vai lá ficar sonhando com a barata muito tempo e tal. Porque imagine o que ele engoliu e não viu, né? Ele sofreu um dano. Ele pode entrar com a ação pedindo dano moral contra o Micael? Porque dano moral teve. Agora a questão é, pode ser responsabilizado o Micael? Como o Micael é generoso, só se tivesse dolo não, dolo. Não fala isso jamais. Dolo. É metafônica a pronúncia. Só se tiver dolo. Meus queridos, é lógico, a regra é muito clara, é muito inteligente. Não dá para você punir o generoso. Não dá para você punir o generoso. Salvo se ele tiver dolo, tiver intenção. Inclusive o próprio Micael estava comendo. Então não tem por que responsabilizá-lo. Só que, já te dou a palavra, quando se tratar de um contrato oneroso, aí é diferente. Se, Marcelo, você tivesse encontrado essa pata de barata lá na Tratoria da Rosário, que é um restaurante caro aqui de Brasília, você pagou lá R$100, R$150 no prato e veio uma pata de barata. Cabe dano moral? Aí sim, porque no contrato oneroso, qualquer das partes responde por culpa. E nesse caso ainda seria mais grave porque tem consumidor, aí é objetiva a responsabilidade, nem precisaria provar nem culpa. Mas, porque você está pagando pelo serviço. O cara tem que garantir. Problema. O STJ depena essa regra. Mesmo sem previsão legal, diz que dolo abrange culpa grave. Isso com base na súmula 145 do STJ. Pronto. Já começa a ser problemático. Tem um detalhe, tá? O Código Civil alemão é textual em dizer que o generoso responde por dolo ou culpa grave. Textual. O Clovis Bevilacqua, quando fez o Código Civil de 16, ele colocou igualzinho o Código Civil alemão, dolo e culpa grave. Sabe o que a comissão de juristas que analisou o projeto do Código Civil 16 fez? Tirou a culpa grave. E tirou por um motivo muito claro. Nós temos uma sociedade que depende da generosidade pela nossa estrutura social. Nós temos pobreza no país. Grande parte das pessoas não morreram de fome ou não morre de fome porque tem um generoso que vai lá e dá comida, que acolhe, pelo jeito acolhedor que o brasileiro pelo menos tinha, né? Isso já está virando páginas de museu, porque a sociedade está muito mais egoísta, não era tanto assim. Mas tiraram. Aí vem o STJ e coloca de volta na força, súmula 145. Sabe qual é a consequência prática disso? Até quando eu publiquei esse texto, eu lembro, o Flávio Tartucci, para mim, é um dos... Ele está entre os maiores civilistas, e uma das coisas que caracteriza ele é que ele consegue falar de uma forma, vamos dizer, sintética e meio popular, algo que é complexo. Assim. Eu lembro quando ele compartilhou esse texto, ele falou assim, olha como o generoso se dá mal, ponto. É isso. O sistema brasileiro faz o generoso se dar mal. Se o Micael dá uma comida de graça para um mendigo que está passando fome e eventualmente na comida tem alguma bactéria, o próprio Micael comeu, também ele passou mal, só que o mendigo está com imunidade mais cambaleada, ele vai e passa mal,
vem uma bactéria, sobe para o cérebro e ele fica com um problema mental. É possível isso. Conheço gente que até perdeu totalmente o discernimento, ficou com problema mental porque ingeriu comida contaminada. E o mendigo fica, portanto, incapaz, ou com incapacidade laboral e sem discernimento nenhum. A pergunta é, o mendigo pode pedir dano moral e além de dano material também e tudo contra o Micael? Se teve culpa grave, pode. E o que é culpa grave, meu querido? Meu querido, até você provar em juízo que a tua culpa não foi grave, que foi média ou foi mínima, você já gastou 50 mil reais, 100 mil reais com advogado. Houve um restaurante, na verdade era um restaurante de supermercado, era um supermercado grande em Salvador. Isso aí foi até um colega meu, civilista lá da Bahia, que eu contava esses casos, ele foi e falou, olha o que aconteceu lá em Salvador. Um restaurante, na verdade é como se fosse aqueles supermercados grandes que tem restaurante dentro, tem tudo, né? Um supermercado lá em Salvador, ele 4 da tarde pegava tudo que sobrava de comida do buffet e dava para os mendigos, para os moradores de rua. É claro que nem deveria ter mendigo, o correto seria o Estado dar moradia para o pessoal, etc. Mas eu estou falando da realidade, a realidade é essa, evidentemente. E ele dava. Numa certa feita, um dos mendigos passou mal. Passou mal. E ficou com um problema grave mental por conta da bactéria e ficou incapacitado. O mendigo entrou com a ação pedindo dano moral. E aí? Tribunal de Justiça da Bahia condenou o restaurante a pagar dano moral altíssimo e ainda pensão alimentícia vitalícia porque o mendigo não poderia mais trabalhar. Sabe o que o restaurante fez? Nunca mais doou comida. O que sobrava vai para o lixo. E, sinceramente, se alguém fizesse consultoria jurídica, eu diria, não, a comida você tem que doar mesmo. Deveria. Mas o nosso direito não deixa. É muito caro. Se você quiser, você até pode fazer, mas você vai responder, você tem esse risco aqui. Se tu tiver caixa para isso e quiser, beleza. Acaba que ser generoso é muito custoso. Não vale a pena ser generoso. Ou você vai assumir um risco muito grande. Está errado. Não é a lógica do nosso ordenamento. Só que gerou esse efeito prático. Tem até uma lei que fala que quando você doa comida e alimentos, você só responde por dolo. Mas o STJ já falou que dolo e culpa grave se confundem. Resumo da ópera. Generoso se dá mal. A súmula 145, ela fala especificamente de carona. Olha só. Sai um camarada lá, ele vai para a balada, vai para a night, com o seu carrinho lá, o seu carrinho, e vai para a balada e vai com um amigo. Ele é o playboy rico e o amigo dele é o playboy pobre, que não tem carro, e ele vai de carona lá com o playboy rico. Aí vão para a festa. Bebem tudo que pode beber e voltam em zigue-zagueando pela rua bêbado, os dois bêbados dirigindo, e buf, acidente. Os dois ficam tetraplégicos. A pergunta é, o playboy pobre, que não tinha carro, pode pedir indenização contra o playboy rico? Pode. STJ condena. E a indenização, meus amigos, além do valor altíssimo, 300 mil reais, dano moral porque o cara ficou tetraplégico, ainda vai pensão alimentícia vitalícia porque o playboy pobre nunca vai poder trabalhar, vai receber pensão alimentícia vitalícia. Está errado. Não teve dolo. Código Civil, era só dolo, mas vem o STJ, não, dolo e culpa grave, mesma coisa. Aí o que acontece? Generoso se dá mal. Eu lembro que uma vez eu estava indo para um local, de manhã, e eu encontrei uma amiga, eu vi na parada de ônibus uma amiga que também ia para o mesmo local. Já te dou a palavra. Aí eu estava parando, aí quando eu vi eu falei, pô, vou dar carona, minha amiga. Aí eu fui freando. Mas de repente, quando eu estava freando, veio um lápis na minha cabeça. Súmula 145 do STJ. Eu acelerei e fui embora. Falei, eu não vou assumir o risco, eu não tenho patrimônio para pagar pensão alimentícia. Se eu bater, sei lá, qual motivo, eu não sou barbeiro, nada, eu sou até um tiozão dirigindo, mas sei lá, a mulher é prova, o juiz pode achar que eu fui negligente. Resumo da ópera, você desestimula a generosidade.
Para piorar a brincadeira, aí vem o STJ, ainda bem, e o STJ deve muito isso também à ministra Galossi, que, para mim, entre os ministros, é uma das que mais, todos são excelentes, mas ela tem um raciocínio que geralmente bate muito com o que eu penso também, e assim, acaba que eu acho ela bem equilibrada. Paternidade socioafetiva. Aí eu faço homenagem, aí tem o colega, mas eu coloco, por exemplo, a paternidade socioafetiva. Tem gente que defende que se você deu carinho, virou pai. Deu carinho, virou pai, socioafetivo. Deu carinho, virou pai. Aí o que acontece? Você tem uma prática antiga na sociedade brasileira, antiga, de o familiar mais rico que mora na capital e que tem a família do interior que está passando necessidade, aí ele vai lá e pega o familiar, nasceu lá o sobrinho, nasceu lá né, às vezes nem é sobrinho, às vezes um vizinho, lá tem um filho e quer estudar na capital. Aí o que é muito comum? Vamos colocar o Joanir, que nasceu aqui, para morar lá na capital com a tia Maria. Só que a tia Maria começa a dar carinho, tratando como se fosse filho, etc. Pega para criar a criança. Às vezes o pai e a mãe são drogados, desapareceram no mapa, e alguém vai e pega a criança para criar. Só que ela também tem filhos biológicos e ela não quer adotar. Não quer adotar, não quer adotar. Ela não quer formalizar para ser herdeira junto com os outros filhos. Não quer. Só que ela vai e dá o tratamento, como se fosse filho, fala para a criança, olha, você não é meu filho no papel, mas é no coração, mas não juridicamente, tá? Eu estou te cuidando, eu te dou o iPhone porque eu dou para o meu filho biológico, eu dou para você, a escola que eu dou para o outro, eu dou para você, eu te dou tudo, mas saiba que eu sou você pode até me chamar de pai e tudo, para preencher afetivamente, mas seu pai e sua mãe, na verdade, biológicos são drogados aí e tal, e etc. Estão perdidos por aí na Cracolândia. E eu estou cuidando de você. Mas ele quer fazer a generosidade sem virar filho biológico, sem virar filho jurídico. É o pai de criação, a mãe de criação. Milenar isso. No direito islâmico, inclusive, você tem a kafala, que é uma adoção similar a essa, que não gera vínculo sucessório. É a chamada kafala, ou kafala, tem um nome lá com K. Aí vem alguns doutrinadores e dizem, não, se tratou como se fosse filho, é filho jurídico. E aí começou a haver várias ações de reconhecimento de paternidade socioafetiva com base nisso. Aí vem o STJ e a ministra Galossi, como reitero, foi uma das principais nesse raciocínio, e foi ela um dos protagonistas nesse precedente, ela vai e diz, e o STJ acompanha, claro que não. Não é porque deu carinho virou pai. Somente vai ter vínculo jurídico, o pai de criação vira pai socioafetivo, somente se houver vontade inequívoca de dar efeitos jurídicos. Ou seja, você tem que comprovar inequivocamente, não pode ter dúvida, de que quando o camarada pegou a criança para criar, ele queria que aquela criança virasse herdeira, virasse filhos para todos os efeitos jurídicos. Só que ele não fez por algum motivo. Por exemplo, teve alguns casos do STJ que foi porque o cara era desquitado, era antigo, e sendo desquitado você não podia adotar a criança, tinha um obstáculo jurídico. Aí comprovaram isso e provaram que ele sempre quis que fosse filho jurídico. Aí beleza. Professor, mas tadinho da criança, ela vai ficar sem nada. Opa, meu querido, no momento em que, ainda bem que o STJ fez isso, mas se o STJ tivesse seguido a onda do que alguns doutrinadores defendem para essa situação, já ia ter o que vai acontecer na prática? Você não vai ter mais pessoas tentando ajudar a criança na rua. Não vai ter. A realidade é, se vir uma criança na rua, em vez de você pegar e levar para casa, você liga para a polícia, se não tiver polícia, vai embora e deixa lá morrer. Claro que eu não defendo isso e nem acho que tem que fazer isso. E nem faria isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, no momento que você fala que você pegou e colocou na sua casa, virou pai, você obriga o generoso a fazer mais do que ele quer, você acaba com uma das estruturas mais importantes da sociedade, que é a solidariedade. As pessoas viram mais egoístas. Bem, o STJ, então, para carona, já pune quem dá carona, e para piorar a brincadeira,
pune o dono do veículo que emprestou o carro ainda que gratuitamente. Está errado esse precedente. É súmula, está errado. Mas, c'est la vie, mon ami, é isso. Bem, é bom vocês ficarem espertos para isso e é uma coisa que eu acho que a gente tem que mudar. A sociedade já está muito egoísta para a gente fazer o direito e ainda estimular mais a ser egoísta. O generoso se dá mal, na vida real é isso. Mas até em direitos reais, teve uma aluna, não, primeiro a colega, depois você, eu tinha esquecido. Você tinha levantado a mão. Qual é o seu nome mesmo? Maria Eduarda, quando você falou isso, me lembrou aquele juramento que teve que decidiam que bombeiro não poderia mais fazer traqueostomia, né? Quando precisasse, exatamente porque por culpa grave, poderia acabar dando algum erro que, mesmo salvando a vida da pessoa, a pessoa poderia entrar com ação. E teve precedente? Foi do STJ? Mas foi algum precedente, né? Só fazendo o link, nos Estados Unidos teve um caso de um carro que caiu da ponte e caiu na ribanceira. E por acaso tinha um bombeiro, a paisana, que estava lá pescando. Aí o bombeiro, heroicamente, nadou, o carro estava afundado, tirou a mulher do carro, levou nadando, colocou na margem. Voltou nadando para pegar o marido, também salvou. Só que o marido ficou muito tempo submerso e sem respiração deu necrose no cérebro. E ele ficou com problema mental. A mulher entrou com ação de indenização contra o Estado, falando que o bombeiro teria sido negligente. Ele devia ter deixado a mulher... Não, nunca se deve deixar ninguém morrer. É evidente. Mas, esdrúxulo. Mas o generoso acaba se dando mal. Às vezes você vai tentando fazer... O nosso ordenamento tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. E o pior é que já tem o estrago feito, porque os tribunais já puniram muitos generosos e pessoas que tomam ciência disso acabam começando a ser mais egoístas. Mas a gente tem que mudar isso, pelo menos a minha visão, né? Mas a Alemanha pune com culpa grave segundo o BGB. A Alemanha é outra sociedade. É outra sociedade. Não tem a pobreza, a desigualdade toda. Você não depende muito da generosidade das pessoas para ter um equilíbrio social. Grande parte do bem-estar social que nós temos é fruto de generosidades. Não é o Estado. O Estado não consegue. Mas, obrigado, Duda, pelas ideias. Teu nome mesmo? Você tinha perguntado, né? Quem tinha perguntado? Foi você, não? Alguém tinha levantado a mão. Isso. Isso também me lembrou de uma coisa que a minha mãe tinha falado sobre benefícios ao empregado. Benefícios ao? Empregado. Também. Se você conceder um benefício habitualmente, ele se torna obrigatório, cara. Aí eu lembro da minha mãe falando que a minha avó queria que minha mãe desse benefício de Natal, coisa assim, pra você trabalhar em casa, e falou, não, se der uma vez, outra vez, aí vou ter que dar pra sempre. Então ela dava tipo um presente, mas mesmo assim, se ela tivesse conhecimento, ela poderia cobrar. Eu pesquisei aqui. E aí também tem vários casos de uma pessoa que a empresa pagava conta de celular, e aí ele queria que a revelasse até que fez o benefício que respondia suplemento salarial, já que não havia restrição do aparelho, não sei o quê, e aí ele queria que o valor da conta do celular paga incidindo sobre as verbas contratadas. Uau. Exato. Essa observação do direito trabalhista, deu tá dado, quem pediu está relaxado, deu alguma coisa para o empregado, um presentinho, pode ser incorporado para o salário é irredutível, então você vai pagar tudo atrasado e etc. Isso aí também para mim é outra situação esdrúxula, mas tomar cuidado, tá? Porque assim, uma coisa é você pagar mesmo de forma, doações reiteradas por muito tempo, que fica uma situação que você está meio que mascarando e outra situação que você dá um presente eventual. Bem, eu pessoalmente também acho que a justiça do trabalho peca um pouco e na prática os empregadores começam a ser egoístas e formalistas com os empregados. Excesso de punição generoso gera duas consequências. Excesso de formalidade e egoísmos. É basicamente isso.
Então, eu pessoalmente também acho que esse exemplo que você mencionou é muito oportuno, porque também eu tenho um olhar crítico para essa postura da justiça trabalhista. Mas é meio pacificado, né? Então é uma coisa... tu tem empregado, não dá nada mais, nada menos. E o pior, você tem que formalizar tudo. Assim, a rigor, você tem que ser extremamente formalista nessas situações, né? Fala, Xará. No caso da carona, por exemplo, se eu carregar no meu carro um monte de formulário, um monte de contrato falando não me responsabilizo, Ema. mesmo assim, não rola. Não, é lei. Ema, cada um com seu problema. Ainda que o cara assine com firma reconhecida no cartório do céu, dizendo que aceita a tua renúncia à responsabilidade civil, ainda assim ele pode cobrar, porque isso é norma de ordem pública. Não dá carona. Isso não, eu também me dá carona, tá bem aqui na sua aula. Tá. Bem, mas aí não vai acontecer nada. E geralmente os casos que acontecem, não é o playboy pobre que entra com a ação de indenização contra o rico, é porque o playboy pobre morre, nos casos do STJ. Aí é a família mercenária, não necessariamente mercenária, mas assim, a família com finalidades financeiras vão lá e entram com a ação contra... Geralmente não é nem o playboy rico, porque o playboy rico não tem dinheiro nenhum. Na verdade, o carro pertence ao pai, que é rico, e aí ele entra com a ação contra o pai por ser dono. Os casos do STJ geralmente é esse. Então acaba que na prática é assim que funciona. No final das contas a nossa sociedade tem induzido ou catapultado mais ainda o egoísmo. E quem não é egoísta acaba se dando mal em algumas situações. Enfim. Falo isso com ar crítico, porque acho que tem que mudar tudo, é evidente, mas... Antes de falar, até em direitos reais acontece isso. Uma aluna, uma vez chegou contando, e pior que isso acontece. O pai dela tinha um apartamento no Guará, há 30 anos atrás. O pai dela tinha muita grana, então tinha um apartamento no Guará e tinha ainda a casa dele e outros bens. Aquele apartamento no Guará ficava fechado. Chegou uma mulher em Brasília, do Nordeste, não tinha onde morar, estava necessitada, e ele falou, olha, eu tenho um apartamento vazio, pode morar lá de graça, eu te empresto. Negócios formais, negócios cotidianos que você faz com as pessoas, você não costuma formalizar, ainda mais quando é negócio gratuito, você não costuma formalizar. Tenta formalizar um contrato de empréstimo com teu pai ou com algum irmão que te pedir dinheiro. Ele pediu emprestado e fala, vem aqui assinar o contrato, tenta fazer isso para tu ver o que vai acontecer. Todo mundo vai falar que você é um mercenário, que você está querendo, você desconfia de mim. Ninguém formaliza contratos em geral. Ele não formalizou nada. A mulher foi morar lá no apartamento, há 30 anos atrás. A mulher ficou morando, teve filhos lá, 2, 3 filhos, e os filhos também morando lá. 20 anos depois, essa aluna ia casar. E aí o pai disse, filhinha, para começar a vida aí com o seu amor, eu vou fazer o seguinte, eu vou te entregar aquele apartamento do Guará, para você já ter um imóvel para morar, pelo menos já ajuda aí no início da tua vida. Aí o que ele faz? Vai lá na senhorazinha, fala, senhora, eu te emprestei o apartamento aí, já tem 20 anos você está aí, queria agora pedir de volta porque minha filha vai casar, eu precisava do apartamento. Aí o que a mulher fez? Não vou devolver coisa nenhuma. E buf! Fechou a porta na cara do cara. Ele tem um coração muito mole, o camarada. E ele também tinha grana. Ele falou, poxa, tadinho da mulher. Tadinho nada, né? Mas tadinho da mulher. Deixa a mulher ir, a mulher não tem para onde ir. Ele foi e comprou outro apartamento e deu para a filha. Toma aqui, filhinha. O que vai acontecer? Lá na frente, no dia que ele precisar pegar o apartamento, ou quando ele morrer e vai para o processo de inventário, você vai tentar pegar o apartamento. Uso capião. Não, professor, que uso capião o quê? Não tem uso capião quando você empresta o imóvel. No papel. No papel, sim, no Código Civil. O comodatário não tem posse ad uso capione. Mas, meu querido, tem 2 fatos problemáticos aqui. Primeiro,
como é que você vai provar que se tratava de comodato? Tenta produzir prova de 30 anos atrás. Aliás, muitos de vocês nem nascidos estavam. Tenta provar alguma coisa de 30 anos atrás. Não tinha WhatsApp, ninguém tem print de conversa da década de 80, não. Você não consegue comprovar. A mulher pega então testemunha falsa ali, pronto, dá um dinheirinho, uma propina, o cara ainda fala, não, o cara te entrega esse imóvel para ela pagando uma dívida, na verdade, mas não foi formalizado. Pronto. E tem o segundo ponto, ainda que ele prove que teve comodato, naquele dia que a mulher fechou a porta na cara dele, naquele dia, a posse dela, que era uma posse de comodatária, passou a ser uma posse de esbulhadora, uma posse plena, porque ela se rejeitou a devolver o bem. Ela passou a ter posse ad uso capione. Desde aquele dia, começou a correr o prazo de uso capião. Aí o cara que tem um coração mole, que não quer colocar a mulher na rua, vem o nosso ordenamento e pune o generoso com uso capião. Até para ser generoso, você tem que ter cautela. Se tu vai emprestar um imóvel, você tem que, todo ano, pegar uma prova de que a pessoa está ocupando o bem como comodatária, uma conversa no WhatsApp falando, não, eu estou aqui ainda como comodatária, e você arquivar, talvez até registrar em cartório para você não perder, porque se colocar na nuvem pode formatar o computador, porque eu te digo, a mão que apunhala, a mão que afaga é a mesma que apunhala. A vida real as pessoas, mesmo tu fazendo generosidade, a maior parte delas te esfaqueia lá na frente. Ser humano é fogo. Tem exceções. É interessante quando você estuda história, a história dos visigodos e etc. Tinha um rei lá que acolheu o rei vizinho que tinha sofrido um golpe de Estado. Aí ele acolheu no reino dele. E os revoltosos estavam dominando lá o reinado. E esse rei generoso ia trabalhar de manhã e deixava a princesa em casa, andando pelos bosques, pelo campo, pelas flores. E o hóspede que estava no palácio também ficava lá no palácio e via várias flores, não só as flores paradas, mas também a flor circulante, que era a princesa andando, e começou a se aproximar da flor, e daqui a pouco começou a ter caso com a rainha. Aí lá pela frente o cara foi e teve a sorte de que os revoltosos foram derrubados, ele recuperou o reino, e quando recuperou o reino, a rainha vai e revela a verdade. Eu me apaixonei aqui pelo hóspede e estou indo com ele, tchau. Claro que aqui não tem nada de questão de propriedade, as pessoas fazem o que quiser, eu acho que não existe, ninguém é dono de ninguém, mas aqui tem também uma situação meio de confiança. Se tu não confia numa pessoa, você não coloca ela na tua casa. E o ser humano faz isso mesmo, o ser humano tem exceção, é evidente, mas em geral é dessa maneira, e por isso você tem que tomar cuidado na tua vida prática, quando você for lidar com contratos, com negócios, você tem que ser formalista, sob pena de você estar exposto ao grande risco de tomar golpes, como por exemplo do uso capião. O uso capião, inclusive, é um instituto que eu pessoalmente defendo mudança brutal no instituto do uso capião. Ele tem sido usado mais para punir generosos e estimular malandros do que para gerar estabilidade e justiça social em muitos casos. Mas enfim. Não, professor, no caso do uso capião, se o proprietário pagar o imposto, Não importa. não importa. Isso não significa ato de que ele está tendo a posse por si só, não. Posse é estar agindo como se fosse dono. Quem está lá no dia a dia e cuidando é o cara que está ocupando. Né? Agora, é um indício probatório, mas é muito fraco. Meu avô comprou uma chácara que não era regularizada ou algo do tipo. E aí essa chácara só vai ter problema. Meu avô morreu e até agora está enrolado, não consegue vender, fazer nada. Mas o ponto é que ele sempre tinha um contrato de comodato para estar ocupando, porque é aquilo que você falou. Quando você fala isso lá do Velho Oeste, eu realmente sei como ninguém, porque meus pais só têm dor de cabeça com isso. E aí eles tinham lá um contrato de comodato com os vizinhos, sempre tinha gente, mas aí do nada tinha alguma família de quase que mafiosos que resolveram invadir lá. E aí falou que era deles e que já estavam lá um tempão. E no caso dessa senhorinha, ela realmente estava lá um tempão, mas no
Exato. Pra eu... Agora, agora, tem casos que é pior ainda, porque às vezes eles vão com prata, com plata, né? Plata ou plomo. Plata ou plomo. Ou tu recebe a propina ou vai tomar chumbo. E às vezes acontece até mortes. Teve até um caso grande em Brasília que foi assim, uma família lá de criminosos ocuparam e assassinaram o proprietário quando falou, não, você não está com posse de uso capião aí não. Ele, Buf, morreu. Então, terra rural, você tem que ocupar também, né? Isso aí é outro ponto. Se tu for comprar imóvel rural, você tem que fazer que nem o cachorro, tem que marcar o território, fazer xixi, ocupar lá e ficar direto. Ou então não compra, porque não tem uma segurança propriamente, né? E esse negócio realmente é uma família, tipo, tinha esse cara, aí o irmão dele era o advogado da causa, a mãe também, ela tinha alguma coisa, e foi provado que ele já estava em vários processos de exatamente o mesmo caso, Sim. tentar afirmar que de invasão, né? E mesmo assim consegue enrolar tanto tempo só para as pessoas desistirem, porque muitas vezes nem vale a pena. Exato. Aí às vezes vai para a morte também, assassinato e... Enfim, mas tudo isso a gente mencionou hoje na aula para... Obrigado pelas intervenções que fizeram. Alguém mais ia fazer também? Foi importante para a gente poder ver a parte teórica, mas vendo a utilidade prática na aplicação desses conceitos, tá? Próxima aula a gente prossegue avançando um pouco mais nesse assunto, né? E qualquer dúvida, manda lá no grupo, a gente está à disposição. Um abração.